galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou professor de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de citologia. Então, já foi um longo percurso até aqui, né galera? Mas finalmente chegamos à nossa última estrutura celular das células eucariontes, obviamente, para que a gente possa então finalizar citologia, ou pelo menos essa parte das divisões dos aspectos gerais da célula. Ainda terá divisão celular, mas isso é muito mais tranquilo, beleza? Então, hoje, sem mais delongas, nós vamos estudar o núcleo celular. Lembrando sempre que muita gente confunde, nós estudamos como uma estrutura à parte, mas ele também é uma organela. E para entender melhor que estrutura é essa, já vamos aprofundar no conteúdo. Mas lembrem-se, nunca esqueça disso, entronize que você vai entrar numa sala de aula, entronize que você vai entrar numa sala de aula, por isso já corra lá, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta, sua xícara de café, sua borracha, porque às vezes a gente erra também, né? Então, ninguém é perfeito. Sério. Enfim. Então pegue sua borracha também, sua xícara de café, seu copo com água. Lembre-se sempre, sente um local confortável que nós vamos aprofundar no conteúdo. Eu falo de Altamira, no estado do Pará, no meio da Amazônia brasileira, e vocês já sabem, as margens do majestoso Rio Xingu. Vamos aprofundar no conteúdo. Então galera, por que essa música já está tocando desde o início? Por que as imagens já estão passando aí? Por que nós vamos falar de X-Men dentro de núcleo celular? Porque o núcleo nas estruturas das células eucariontes é quem comanda todas as funções metabólicas e é onde está guardado o nosso material genético. É lá onde estão as inscrições, como se fosse um livro de receita para fazer outro de você, outro de mim ou de qualquer outra pessoa que esteja aí assistindo esse vídeo, bem como de qualquer ser vivo. Então, se eu pego a inscrição genética daquele indivíduo, eu posso, então, a partir dessa inscrição genética, com toda a base tecnológica possível, né, todas as condições adequadas, refazer um novo ser vivo, aquele modelo ali estabelecido no DNA. E se eu troco alguma informação dessa, obviamente eu posso mexer na estrutura morfológica ou fisiológica desse indivíduo e às vezes acompanhada, ligada às duas. E é o que acontece evidentemente nos X-Men. Os X-Men são mutantes. Ou seja, aconteceu uma mudança na base nitrogenada desse DNA. Aconteceu alguma mudançazinha no DNA, o que levou a uma mutação específica, uma mudança na estrutura morfológica ou fisiológica, ou às vezes as duas, muitas vezes, na verdade, as duas juntas. Nos X-Men, lá na cultura pop, isso foi estabelecido depois, que a mutação desses caras está ligada ao cromossomo X. Por isso o nome dos caras então são X-Men, por conta da mutação no cromossomo X. Vocês sabiam disso? Beleza. Mas além de tudo isso, o X-Men faz um debate muito interessante que a gente precisa abordar do ponto de vista da genética. Ou seja, o debate central aqui é: não existe normal na genética. Não existe. Por isso, nós não podemos trabalhar com o normal. Às vezes a gente tem algumas questões que são ali determinadas de forma que nós chamamos padrão, porque elas aparecem com mais frequência em uma população, mas nós temos variações genéticas que nós não podemos trabalhar como a normalidade, por conta que não existe no normal. Essas variações genéticas são diversidade. Então, a diversidade trabalhada pelos X-Men é a chave da história. Então, galera, a humanidade estaria preparada para viver com uma outra espécie que também usa os artifícios da razão? Então, vocês acham que sim? Deixe seus comentários aí para nós
e vamos aprofundar no conteúdo. Então, galera, hoje nós vamos encerrar essa jornada dentro de citologia, como eu havia dito no início do vídeo, da estrutura e fisiologia celular ligada às três partes específicas de uma célula eucarionte, que são membrana plasmática. Então vimos toda a estrutura da membrana plasmática e sua fisiologia. Citoplasma também, mesma coisa, vimos toda a estrutura fisiológica e anatômica do citoplasma. E agora, definitivamente, o núcleo. Embora sabendo, também já abordei sobre isso, mas é importante sempre ressaltar, o núcleo não é uma estrutura em si dentro essas três vinculações que nós estamos trabalhando, porque ele especificamente é uma organela celular. Embora, dada a sua importância, ele seja trabalhado de forma separada, mas lembrem-se sempre disso. O núcleo é uma organela. Eu já vi isso cair em questões de vestibulares, por isso ressalto isso daqui para vocês. Então, o núcleo é uma organela. Mas, dada a sua importância, a gente trabalha essa organela de forma separada. Então, vamos aprofundar no núcleo para saber então qual as suas singularidades. O núcleo celular, galera, ele é formado basicamente de uma membrana que, obviamente, o separa do citoplasma, e essa membrana tem a mesma constituição da membrana plasmática da célula. Ou seja, ela é um mosaico fluido formado de proteína, carboidrato e principalmente fosfolipídio. Isso mesmo, fosfolipídio. Mas ela é duplicada e, além disso, ela tem vários poros, vários furinhos, que são os poros da membrana nuclear. O nome dessa membrana nuclear é chamada de carioteca. E é isso que distingue então uma célula eucarionte com carioteca, por isso eu, lembra? Verdadeiro, eu, perfeito, do carionte, ou seja, a carioteca perfeita dos procariontes, aqueles que são antes da carioteca, antes do surgimento da membrana nuclear. Então, nós temos a carioteca porosa, e ela tem que ser porosa porque o núcleo está trocando constantemente material com o citoplasma celular, porque é no núcleo que são definidas as informações, mas é no citoplasma que ocorrem as reações metabólicas. Eu costumo sempre dizer isso para os meus educandos. Se a gente fosse visualizar a célula como uma grande fábrica, a membrana plasmática seria os muros e as paredes da fábrica que o separa do ponto interior para o ponto exterior. O parque de máquinas onde ocorre a produção seria então o citoplasma, onde estão as máquinas, as organelas, e onde ocorre o metabolismo, a produção da fábrica. E o núcleo seria o escritório, a gerência, onde estão quem toma as decisões administrativas e a gerência de produção daquela fábrica, onde está o DNA. Então, dentro desse escritório, dentro deste núcleo, dentro de onde são tomadas as decisões, está então um líquido parecido com o do citoplasma celular. Qual é a característica do citoplasma celular? É um citosol, ou seja, 70% de água, 30% de substâncias orgânicas como proteína, carboidrato, lipídio, enfim, e o próprio ácido nucleico. No núcleo isso é muito importante. E 30% não, 29%. E 1% íons de sais minerais que estão dissolvidos ali dentro dessa estrutura. A composição líquida de dentro do núcleo é a mesma do citoplasma, nessas mesmas proporções que eu estou falando para vocês. Por isso eu posso dizer que ele tem uma constituição de isol. Tem. E posso dizer também que ele seria um citoplasma? Mas um citoplasma é citoplasma, ou seja, o plasma da célula. Aqui não seria então um citoplasma, seria o quê? Nucleoplasma, porque é o plasma do núcleo. Entenderam a jogada? Isso mesmo. Então, núcleo do plasma. Então,
Então nós já temos ali, quer dizer, o plasma do núcleo, desculpa. Então nós já temos aqui a carioteca, os poros da carioteca, já vimos a constituição dos dois, e agora o nucleoplasma. Mas para além disso, nós temos uma região no núcleo que ela é porosa e com grande concentração de RNA ribossômico. Essa região mais concentrada de RNA ribossômico com a constituição meia porosa é chamada então de nucleolo. Então, mais uma especificidade ali. E, obviamente, é lá que serão produzidos os RNAs ribossômicos que migrarão pelos poros da carioteca para o citoplasma, onde eles irão formar, então, os ribossomos que são responsáveis pela síntese de proteína. Olha só como a gente está aprofundando e fazendo já a vinculação com todos os conteúdos vistos anteriormente. E ainda nós temos ali o genoma. É lá que está o genoma, com todos os genes que são as inscrições ou a composição de bases nitrogenadas numa composição para a receita daquele ser vivo que é o dono deste núcleo e dessa célula correspondentemente. Então, nós temos aqui o genoma organizado da seguinte forma. Quando essa célula está na fase de intéfase, olha bem, a fase de intéfase é quando ela não está fazendo a divisão celular. É numa fase em que ela está no que nós chamamos de aparente repouso. Só que no citoplasma está em uma intensa atividade metabólica. Então nós dizemos que a intéfase é uma fase de aparente repouso e de intensa atividade metabólica. Mas o importante aqui é perceber que a célula não está se dividindo. Ela está se preparando para a divisão celular. Depois nós vamos aprofundar isso especificamente em divisão celular. Mas o que acontece aqui? Quando o núcleo está neste momento interfásico, e é dele que nós estamos tratando agora, esse genoma está organizado da seguinte forma, em uma estrutura que nós chamamos então de cromonema. O que é o cromonema? Então, é o conjunto de todos os filamentos de DNA dentro do núcleo, arranjados dentro do núcleo, no momento interfásico. Então, esses filamentos de DNA, por sua vez, separadamente, nós podemos defini-los como cromatina. O que é isso? Então, se eu pego um filamento do cromonema, da concretude do genoma, se eu pego um filamento deste cromonema, então eu tenho aqui uma cromatina, tá? O que seria cromatina efetivamente? Ela seria a união entre DNA e proteína. Então, se eu junto DNA associado à proteína, eu tenho cromatina. Até rima, né? Se alguém quiser depois fazer uma poesia sobre isso, DNA mais proteína é igual a cromatina. Que ridículo, professor. Que coisa ridícula. Enfim, né? Fica aí, então, para vocês fazerem uma poesia. Coloque isso na sua redação lá no Enem. Não faça isso, pelo amor de Deus. Depois vocês vão falar, foi o professor que fez eu tirar 0. Enfim, então, guarde isso para a prova de biologia, né? Mas se puder usar lá também algumas informações aqui, depois na redação, é importante. Você sabe, né? Que se você colocar mais conteúdos multidisciplinares dentro da redação, tu vai aumentando a tua nota. Depois pergunte isso para os professores de redação. Beleza? Mas enfim, está na matriz curricular do Enem. Mas enfim, vamos definir melhor isso daqui. Se eu pego, então, tenho a totalidade de todos os filamentos do DNA de uma célula humana. Eu teria quantos filamentos aqui? 46. O conjunto de todos os 46 filamentos de DNA associado à proteína que forma a cromatina, ou seja, o conjunto de todas as 46 cromatinas de uma célula humana, formaria então uma estrutura chamada cromonema. Se eu pego um filamento desse e retiro, eu tenho DNA associado à proteína, eu tenho uma estrutura chamada de cromatina. Muito bem, se eu for analisar este filamento de cromatina, eu vou ver que tem parte dessa cromatina que eles estão mais condensados.
Eu chamo essas partes condensadas da cromatina, que tem muito agrupamento, inclusive, de proteínas, chamadas de heterocromatinas. Essas partes da heterocromatina, elas não são ativas, elas são DNAs inativos. Depois, lá na frente, vocês vão entender qual a importância dela. Mas elas são DNA inativo, ou seja, não são genes, eles não codificam proteína na síntese de proteína. Ou melhor, eles não fazem a transcrição para RNA mensageiro e, por si, o RNA mensageiro não codifica uma proteína lá no ribossomo. Então, eles são DNAs inativos. Já a parte da cromatina, que está mais desespiralada, que está menos condensada, que é DNA ativo, onde estão os genes, nós chamamos então de eucromatina, ou seja, voltando lá na nomenclatura, a cromatina verdadeira, a cromatina perfeita. Beleza? Isso no momento interfásico. Depois, quando a célula sai do momento interfásico, que passa lá pelas fases de G1, S, G2, passou por todas as subfases do momento interfásico e vai entrar na fase M da divisão celular, que é de mitose ou de meiose. Aqui, essa cromatina se condensa. Todos os filamentos, quando passaram pela fase S, se duplicaram e agora duplicados, eles vão se condensar. E quando eles se condensam, se enrolam, se espiralizam, eles deixam de ser cromatina e viram cromossomos. É aqui que nós temos a diferença entre cromatina e cromossomo. O cromossomo só surge no momento da divisão celular. A cromatina é no momento interfásico do núcleo. Beleza, galera? Entendido isso daí? Os cromossomos aí por isso que nós falamos que são 46 cromossomos, porque eles derivam de 46 cromatinas. Isso na espécie humana. Se fosse em outra espécie, seria uma outra diferenciação. Os chimpanzés têm 48, né? Enfim, e aí a gente poderia dizer, só para você ter noção, aí depende da complexidade para ter mais ou menos cromossomos. Uma samambaia, por exemplo, tem mais de 1.200 cromossomos. Então, olha só a complexidade disso daí, né? Se eu não me engano, a carpa é 140 ou 160, não sei, não me recordo agora. Mas cada espécie, obviamente, você não precisa lembrar de todas essas numeração de quantos cromossomos tem cada espécie, mas cada espécie vai ter um número de cromossomos diferente, tá? Então, veja bem. Quando a célula vai se dividir, é que os cromossomos, então, aparecem. E os cromossomos, por sua vez, eles têm formas diferenciadas que nos ajudam na classificação desses cromossomos. Nós temos 4 tipos de cromossomos. Quais são eles? Esse cromossomo, onde nós temos o centro dele exatamente no meio, ele vai estar aparecendo aqui para vocês, nós chamamos então de metacêntrico, e é justamente a nomenclatura, meta de metade, cêntrico, ou seja, metacêntrico porque o centro está exatamente no meio. Nós temos um outro tipo de cromossomo onde o centro está um pouquinho acima, por isso nós chamamos então de submetacêntrico, ou seja, ele está um pouquinho mais elevado, o centro não fica exatamente no meio do cromossomo. Nós temos esse outro ainda que vai estar aparecendo aí para você, que o centro ele fica bem em cima e quase não tem o último braço. O braço lá em cima é muito curto. Esse aqui nós chamamos de acrocêntrico. Ele quase não tem o braço lá curto. E nós temos um que não tem braço, que ele só tem, quer dizer, não tem os braços curtos, né? O centro está lá no final. Por isso, na nomenclatura fica então telocêntrico, porque o meio está no final. Telo é final. Centro, então, é o centro no final. Beleza? Então, nós temos o cromossomo metacêntrico, submetacêntrico, acrocêntrico e telocêntrico. E, por último, para a gente finalizar essa parte do núcleo, nós temos ainda aqui a classificação dos cromossomos em si. O cromossomo é dividido da seguinte forma. Se eu divido o cromossomo ao meio, nós temos 2 bandas desse cromossomo
e nós chamamos então essas duas bandas de cromátides. Como elas são iguais, nós dizemos que elas são cromátides irmãs. Se eu divido o cromossomo na horizontal, nós temos o braço de cima, que é chamado de braço curto, e o braço de baixo, que é o chamado braço longo. Então, nós temos braço curto e braço longo. No meio, nós temos um condensamento de proteína. Nós temos um agrupamento de proteínas, chamados de centrômero. Ou seja, são as proteínas lá do centro. E por último, quer dizer, por último ainda não, nós temos essas faixas aqui, que são chamadas de faixas cromossômicas. Dentro dessas faixas cromossômicas, nós temos os genes, que são aqueles sequências de bases nitrogenadas que codificam um RNA mensageiro, que por sua vez codifica uma proteína. Então, isso é um gene. O local onde esse gene está no cromossomo, nós chamamos de locus. Então, os genes estão aqui, num locus específico do cromossomo. Cada locus desse, esse cromossomo está todo mapeado. Cada locus desse tem um nome específico, isso daqui, né? Bem interessante. E ao final dos cromossomos, nós temos uma parte específica chamada de telômero, ou seja, é a parte final. Mero é parte. Por isso, telômero é a parte final. Centrômero é a parte do meio. Beleza? As faixas cromossômicas, os genes dentro dos seus locos no cromossomo. Cortando ele na vertical, nós temos as cromátides irmãs. E na horizontal, nós temos então o braço curto e o braço longo. Beleza? Agora, para você entender depois como é que essa cromatina vai se enrolando, formando o cromossomo, nós vamos ver isso lá na frente. Beleza? Nós já vimos, então, a organização dos cromossomos, vimos como está organizado o núcleo. Agora, para finalizar o nosso conteúdo, vamos ver, então, como ele funciona. O funcionamento do núcleo é basicamente para a autopreservação, ou melhor, a duplicação dessa célula. Preserva-se a célula-mãe, duplica-se para uma célula-filha no processo da mitose, ou para coordenar a síntese de proteína. Ainda tem também o processo da reprodução lá na meiose. Metade desse DNA será mandado como carga genética, então, para a prole. Isso na reprodução sexuada. Que na reprodução assexuada nós temos a formação de clones, é como uma mitose que vai dar origem a outros indivíduos. Isso aqui já fica como uma história aí para um próximo vídeo sobre clonagem, beleza? Então, para a gente entender como isso daqui ocorre, como é que o funcionamento deste núcleo se dá, nós precisamos saber que nós temos 3 fenômenos importantes ocorrendo com o material genético, que é a chamada duplicação, a chamada transcrição e a chamada, então, tradução. Para a gente resumir a história, a duplicação ocorre de DNA para DNA. É quando o DNA se duplica. Isso ocorre no momento da fase S da vida da célula. Para que o DNA se duplica, professor? Porque a célula também vai se duplicar. Então, o DNA fica na célula-mãe e o DNA, também a duplicação do DNA vai para a célula-filha e nós temos filha e mãe com o mesmo DNA. Por isso, o DNA irá se duplicar. A esse fenômeno em que o DNA dá origem a outro DNA, nós chamamos então de duplicação. No momento da síntese de proteína, nós já vimos isso em outro vídeo. O que ocorre? Ocorre a transcrição, onde a mensagem que está em um pedaço do DNA chamado gene será então transcrito para um RNA mensageiro, ou seja, dará origem a um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro depois sai do núcleo e vai para o citoplasma fazer a síntese de proteína, ou melhor, codificar a síntese de proteína lá no ribossomo, com a ajuda, obviamente, do RNA transportador. Então, esse processo em que o DNA dá origem então, a um RNA, nós chamamos então de transcrição. E por último, quando esse RNA mensageiro chega lá no citoplasma e se encontra com o ribossomo, ele, com a ajuda do RNA ribossômico e do RNA transportador,
vai transcrever a mensagem que está no RNA mensageiro para a formação de uma proteína. Por isso, nós dizemos então que a tradução é de RNA mensageiro, ou melhor, RNA mensageiro transportador ribossômico para uma proteína. Então, resumindo a história, duplicação DNA para DNA, transcrição DNA para RNA mensageiro e tradução RNA para aminoácidos, ou melhor, polipeptídeo, ou seja, uma cadeia de aminoácidos formando a proteína. Se quiser colocar ainda de RNA para proteína na tradução, tá perfeito. Beleza? Então nós temos aqui todo o aparato de como este núcleo funciona, definido, obviamente, nesses 3 fenômenos. Para entender como ocorre cada um desses fenômenos especificamente, nós vamos detalhar isso em um outro momento, beleza? Porque aí é mais complexo, exige em cada um deles um nível de entendimento de bioquímica e saber, inclusive, como ocorre aqui o processo das mutações que levam aos nossos X-Men. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. Deixar o seu comentário com dicas e sugestões. Quem é o X-Men mais legal? Quem é o X-Men que você mais gosta? Quem é o X-Men que você queria ser? Quais são os poderes que você queria ter? Você queria ser um mutante? Não sei. E olhe lá. Se tiver vermelho, senta o dedo e se inscreva no canal. É muito importante. Beleza, galera? Vamos ficando por aqui. No próximo vídeo a gente define melhor o que é duplicação, transcrição e tradução. E até lá, para arrebentar no Enem. Falou!